Existe um personagem no Antigo Testamento que é retratado como a personificação do mal. Até hoje, utilizamos o nome Jezabel para nos referirmos a uma pessoa de caráter desagradável. Mas será que Jezabel foi realmente a mulher mais malvada da Bíblia? Ou foi uma mulher poderosa em um contexto patriarcal? Acredito que existem várias lições importantes que você e eu podemos aprender com essa história tão perturbadora. Em primeiro lugar, vou contar a história narrada no Antigo Testamento e depois exploraremos as lições que podemos tirar dela. Junte-se a mim em 1 Reis, capítulo 16, no ano 922 a.C., quando a nação de Israel estava dividida em duas partes, Israel ao norte e Judá ao sul. Havia muitas diferenças tribais, diversos líderes políticos e tensões internas. Por isso, alianças eram fundamentais para fortalecer o poder e tentar evitar as frequentes invasões nos territórios. A Fenícia, o que hoje conhecemos como Líbano, ficava ao norte de Israel e era um reino muito diferente, com mais população, cultura religiosamente diversa e um ambiente mais cosmopolita. Foi nessa região que nasceu Jezabel, filha do rei de Sidônia, Etbaal, cujo nome em hebraico significa sem nobreza. Desde o seu nascimento, Jezabel foi escolhida para se casar com o rei de Israel, para cimentar uma aliança política entre a Fenícia e Israel. Para reafirmar essa promessa, ela foi chamada de Jezabel, que no hebraico antigo significava onde está o príncipe. Quando chegou o momento, Jezabel se uniu a Acabe, o rei de Israel, e juntos se estabeleceram na cidade de Samaria, a capital do reino do norte de Israel. Ela se tornou a rainha de Israel, mas os problemas dessa união não demoraram a surgir. Jezabel era filha dos maiores navegadores do Mediterrâneo e vinha de uma cidade muito mais liberal do que Acabe. Eles tinham crenças diferentes. Ela era sacerdotisa do deus Baal, enquanto Acabe acreditava em Yahweh, e esse foi o primeiro grande conflito da rainha Jezabel em Israel. Sua insistência em impor o culto ao deus Baal, provavelmente por sua educação avançada e formação liberal, a transformou no poder por trás do trono. Ela era capaz de convencer seu marido a tomar certas decisões e satisfazer suas ambições. Dessa forma, Jezabel começou a impor sua fé e costumes em Israel. Primeiro, ela convenceu o rei Acabe a adotar o novo Deus. O monarca a atendeu, construindo um templo para Baal na capital de Israel, o que gerou muitas críticas. Em seguida, mostrando que não estava disposta a mudar suas crenças, Jezabel trouxe 800 profetas de Baal para Israel. A rainha ordenou que esses profetas perseguissem e matassem os profetas de Yahweh, resultando em uma perseguição religiosa que eliminou grande parte da liderança religiosa de Israel. Os sobreviventes foram escondidos em uma caverna por Obadias, um servo da corte que permaneceu fiel às crenças tradicionais. Como castigo pelas ações de Jezabel contra seus profetas, a Bíblia relata que Yahweh enviou uma seca tão intensa que causou uma grave fome em Israel. Foi durante essa seca que o profeta Elias apareceu pela primeira vez no relato, anunciando que a terrível situação era obra de Yahweh e confrontando diretamente a rainha Jezabel. Elias desafiou Jezabel e seus profetas de Baal a um encontro no Monte Carmelo. O desafio era simples. O Deus que fosse capaz de fazer fogo descer do céu e consumir um touro de sacrifício seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Jezabel começaram a invocar seu Deus, orando, gritando e até se mutilando, mas Baal nunca respondeu, e o touro permaneceu intacto. Elias, por outro lado, invocou Yahweh, e do céu desceu um fogo que consumiu o touro e o altar, deixando apenas cinzas. Esse milagre, presenciado pela multidão,
reavivou a fé de Israel em Yahvé. Elias, então, ordenou ao povo que capturasse e matasse todos os profetas de Baal, e assim foi feito. O sangue dos profetas de Baal correu pelo rio Quizon, o que enfureceu a rainha Jezabel. Ela jurou que Elias teria o mesmo destino que os profetas de Baal, mesmo que isso lhe custasse um castigo divino. Elias fugiu para o deserto após a ameaça, sendo um dos poucos seguidores de Yahvé que permaneceu fiel. Mais tarde, ocorreu o episódio mais conhecido da vida de Jezabel, a injustiça contra Nabote. Nabote era um cidadão de Israel que vivia perto do palácio real de Jezreel. Sua propriedade tinha um grande vinhedo que fazia divisa com o palácio, e o rei Acabe desejava essas terras para expandir os jardins do palácio. Acabe ofereceu a Nabote um bom pagamento ou terras melhores em troca. Mas Nabote recusou, dizendo que queria manter o legado familiar. O rei voltou ao palácio abatido, e Jezabel, ao vê-lo triste, perguntou o motivo. Ele explicou a situação e ela prontamente tomou as rédeas. Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, colocando o selo real e enviando aos anciãos da cidade de Nabote. Nas cartas, ela ordenava que decretassem um dia de jejum, colocassem Nabote em um lugar de destaque e arranjassem 2 homens sem escrúpulos para acusá-lo falsamente de blasfêmia contra Deus e o rei. Assim, Nabote foi condenado e apedrejado até a morte. Após sua morte, Jezabel disse a Acabe: "Agora você pode tomar posse do vinhedo, pois Nabote está morto." Mais tarde, o profeta Eliseu ungiu Jeú como o novo rei de Israel, com a missão de destruir a família de Acabe e vingar o sangue dos profetas de Yahvé. Jeú cumpriu essa missão, assassinando os descendentes de Acabe e finalmente enfrentando Jezabel. Ao saber da chegada de Jeú, Jezabel se preparou, pintou os olhos e arrumou o cabelo e se apresentou na janela. Quando Jeú entrou na cidade, ordenou que os oficiais que estavam com Jezabel a jogassem pela janela. Eles obedeceram, e Jezabel caiu, morrendo na queda. Jeú ordenou que a sepultassem, mas ao procurarem seu corpo, encontraram apenas o crânio, os pés e as mãos, cumprindo assim a profecia de Elias de que os cães comeriam o corpo de Jezabel.